Nós desenhamos um colorido quadro do macaco com as suas muitas qualidades: inquisitivo, apaixonado, agressivo e assim por diante. Poderíamos agora examinar em detalhes como ele foi capaz de lidar com essa difícil situação. Chega-se à compreensão e à transcendência do ego, utilizando-se a meditação para trabalhar os 5 skandhas de forma reversa. E o último desenvolvimento dos 5 skandhas são os padrões de pensamento neuróticos e irregulares que constantemente esvoaçam pela mente. Vários tipos de pensamento desenvolvem-se junto com a alucinação do macaco nos 6 reinos. Pensamentos discursivos, pensamentos que saltam como gafanhotos, pensamentos expositivos, pensamentos semelhantes a filmes cinematográficos e etc. É desse ponto da confusão que precisamos partir. E a fim de esclarecer a confusão, convém examinar as ideias das 4 nobres verdades, que constituem o primeiro giro da roda do Dharma pelo Buda. As 4 nobres verdades são a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da meta e a verdade do caminho. Iniciamos com a verdade do sofrimento, o que significa que temos que começar pela confusão e insanidade do macaco. É preciso começar a enxergar a realidade de dukkha, palavra sânscrita que significa sofrimento, insatisfação ou dor. Ocorre a insatisfação porque a mente gira de tal maneira que seu movimento parece não ter princípio nem fim. Os processos do pensamento continuam indefinidamente. Pensamentos do passado, pensamentos do futuro, pensamentos do presente. Isso gera irritação. Os pensamentos produzidos pela insatisfação são idênticos à própria insatisfação. Dukkha, uma sensação constantemente repetida de que alguma coisa está faltando, está incompleta em nossa vida. Seja como for, alguma coisa não está certa. Não o bastante. Vivemos tentando preencher a lacuna, endireitar as coisas, encontrar aquela pitadinha extra de prazer ou segurança. A continuação de luta e preocupação é irritante e dolorosa. Ao fim, a pessoa começa a irritar-se com o simples fato de ser o que é, de ser eu. Dessa forma, compreender a verdade de dukkha é realmente compreender a neurose da mente. Somos empurrados para cá e para lá com muita energia, ao comer, dormir, trabalhar, jogar, seja o que for que façamos. A vida contém dukkha, insatisfação, dor. Se nos agrada o prazer, receamos perdê-lo. Lutamos por mais e mais prazer ou tentamos retê-lo. Se sofremos com a dor, desejamos fugir dela. Experimentamos insatisfação o tempo todo. Todas as atividades encerram insatisfação ou dor continuamente. Ao que parece, modelamos a vida de tal modo que nunca há tempo para provar-lhe o sabor. Há um contínuo estado de correria, uma contínua busca pelo momento seguinte, uma contínua qualidade de apego à vida. Isso é dukkha, a primeira nobre verdade. Compreender e enfrentar o sofrimento é o primeiro passo. Tendo nos tornado intensamente conscientes da nossa insatisfação, começamos a buscar uma razão para ela, sua origem. Examinando nossos pensamentos e ações, descobrimos que estamos sempre lutando para nos manter e nos destacar. Compreendemos que a luta é a raiz do sofrimento. Então procuramos compreender o processo da luta, isto é, como o ego se desenvolve e opera. Essa é a segunda nobre verdade, a verdade da origem do sofrimento. Já discutimos nos capítulos que tratam do materialismo espiritual que muitas pessoas cometem o erro de supor que, por ser o ego a raiz do sofrimento, a meta da espiritualidade consiste em vencê-lo e destruí-lo. Elas esforçam-se para eliminar a pesada mão opressiva do ego.
Mas como descobrimos antes, essa luta é apenas uma expressão dele mesmo. Giramos e giramos, tentando nos aprimorar através da luta, até compreendermos que o problema reside na própria ambição de nos aprimorar. O entendimento surge apenas quando há brechas em nossa luta, quando paramos de tentar nos livrar do pensamento, quando deixamos de tomar partido dos pensamentos bons e piedosos em detrimento dos pensamentos maus e impuros, quando nos permitimos simplesmente ver a natureza do pensamento. Começamos a compreender que existe uma qualidade sã e desperta dentro de nós, que de fato só se manifesta na ausência de luta. Assim, descobrimos a terceira nobre verdade, a verdade da meta, isto é, a verdade da não luta. Basta abandonarmos o esforço por garantir segurança e solidez para nós mesmos, e o estado desperto se apresenta. Porém, logo percebemos que o deixar ir só é possível por curtos períodos. Precisamos de alguma disciplina que nos conduza ao deixar ser. Precisamos trilhar um caminho espiritual. O ego deve gastar-se como um sapato velho, em uma jornada que vai do sofrimento à libertação. Vamos agora examinar, portanto, o caminho espiritual, a prática da meditação, a quarta nobre verdade. A prática da meditação não é uma tentativa de entrar em um estado mental semelhante a um transe, nem uma tentativa de nos ocuparmos com determinado objeto. Desenvolveu-se, tanto na Índia quanto no Tibete, um sistema de meditação que pode ser chamado de concentração. Isso significa dizer que essa prática de meditação está baseada em focarmos a mente em um determinado ponto, de modo que nos tornemos mais capazes de controlar a mente e nos concentrar. Nessa prática, o discípulo escolhe um objeto para contemplar, pensar ou visualizar, e depois focaliza nele toda a sua atenção. Ao fazê-lo, tende a desenvolver, por esforço, uma certa espécie de calma mental. Chamo esse tipo de prática de ginástica mental, porque não tenta lidar com a totalidade de nenhuma situação da vida. Funda-se inteiramente nisto ou naquilo, sujeito e objeto, em vez de transcender a visão dualista da vida. A prática do Samadhi, por outro lado, não supõe concentração, e é muito importante compreender isso. As práticas de concentração são em grande parte reforçadoras do ego, mesmo que não seja essa sua intenção. Além disso, a concentração é praticada tendo em mente uma meta e um objeto específicos, de modo que tendemos a centralizar-nos no coração. Propomos-nos a nos concentrar em uma flor, em uma pedra ou em uma chama, e fixamos o olhar no objeto, mas mentalmente penetramos o máximo possível no coração. Estamos tentando intensificar o aspecto sólido da forma, as qualidades de estabilidade e quietude. Ao longo prazo, esse tipo de prática pode revelar-se perigosa. A depender da intensidade da força de vontade do mediador, ele pode tornar-se introvertido de modo fixo, rígido e solene demais. Esse tipo de prática não conduz nem à abertura, nem à energia, nem ao senso de humor. É pesada demais e pode facilmente tornar-se dogmática, uma vez que aqueles que se envolvem em práticas como essas pensam em termos de impor disciplina a si próprios. Acham necessário serem muito sérios e solenes. Isso imprime uma atitude competitiva a seu modo de pensar. Quanto mais cativa tornarem a mente, mais bem-sucedidos serão. E esta é uma postura dogmática autoritária. Essa maneira de pensar, sempre focalizada no futuro, é velha conhecida do ego. Eu gostaria de ver tais e tais resultados. Tenho uma teoria idealizada ou sonho que gostaria de pôr em prática. Tendemos a viver no futuro
com nossa visão da vida colorida pela expectativa de alcançar uma meta ideal. Por causa dessa expectativa, perdemos a precisão, a abertura e a inteligência do presente. Somos fascinados, cegos e dominados por um objetivo idealizado. A qualidade competitiva do ego pode ser prontamente vista no mundo materialista em que vivemos. Se alguém quiser tornar-se milionário, precisa, em primeiro lugar, tentar se tornar psicologicamente milionário. Começa criando uma imagem de si mesmo como milionário e depois trabalha com muito empenho para atingir esse objetivo. Empurra a si mesmo nessa direção, independentemente de ser ou não capaz de atingi-lo. Essa atitude cria uma espécie de venda que o torna cego, insensível ao momento presente, porque está vivendo demais no futuro. Pode-se adotar a mesma atitude errônea na prática da meditação. Mesmo que a verdadeira prática da meditação seja um modo de sair do eco, o primeiro ponto é não estabelecer a futura realização do estado desperto da mente como foco. Toda a prática da meditação baseia-se essencialmente na situação do momento presente, aqui e agora, e significa trabalhar com essa situação, com esse estado atual da mente. Qualquer prática de meditação que diga a respeito à superação do ego está focada no momento presente. Eis porque esse é um modo de viver muito eficaz. Se você estiver completamente consciente do seu atual estado de ser e da situação à sua volta, coisa nenhuma poderá lhe escapar. Pode-se usar várias técnicas de meditação para facilitar esse tipo de consciência, mas essas técnicas são simplesmente um modo de sair do ego. A técnica é como um brinquedo dado a uma criança. Quando a criança cresce, o brinquedo é posto de lado. Entretanto, a técnica se faz necessária para desenvolver a paciência e impedir que se sonhe com a experiência espiritual. Toda prática deve basear-se na relação entre você e o agora. Você não precisa empurrar-se para a prática da meditação, mas apenas deixar as coisas serem. Se pratica dessa maneira, surge automaticamente uma sensação de espaço e arejamento, expressão da natureza de Buda ou da inteligência básica que abre caminho através da confusão. Você começa, então, a compreender a verdade do caminho, a quarta nobre verdade, a simplicidade, tal qual a consciência do andar. Primeiramente, você tem consciência de que está de pé. Depois, conscientiza-se de que uma perna direita está se levantando, avançando, tocando, pressionando. Em seguida, a perna esquerda se levanta, avança, toca, pressiona. Há inúmeros detalhes de ação envolvidos na simplicidade e na agudeza de estar aqui e agora, neste momento. E o mesmo acontece com a prática da consciência do respirar. Você se torna consciente do ar que lhe penetra as narinas, que sai e se dissolve finalmente na atmosfera. É um processo muito gradual e pormenorizado, e há uma aguda precisão em uma simplicidade. Quando um ato é simples, você começa a compreender sua exatidão. Começa a perceber que tudo o que faz cotidianamente é belo e significativo. Ao servir uma xícara de chá, tem consciência de estender o braço e tocar com a mão a chaleira, erguendo-a e despejando a água. Por fim, a água toca sua xícara, enche-a. Você para de vertê-la e depõe a chaleira com precisão, como na cerimônia japonesa do chá. Está ciente de que cada movimento preciso possui dignidade. Esquecemo-nos há muito tempo que as atividades podem ser simples e precisas. Todo ato de nossa vida pode conter simplicidade e precisão, e desse modo pode possuir enorme beleza e dignidade. O processo de comunicação será belo se o enxergarmos em termos de simplicidade e precisão. Cada pausa feita no processo de falar passa a ser uma espécie de pontuação.
Falar, deixar espaço, falar, deixar espaço. Não tem que ser uma ocasião formal e solene necessariamente, mas é bonito não ter pressa. Não falar em tremenda velocidade, ruidosamente. Não precisamos vomitar informações, para depois parar de repente, com uma sensação de depressão à espera da resposta da outra pessoa. Podemos fazer as coisas de modo digno e apropriado. Basta deixar espaço. Na comunicação com o outro, o espaço é tão importante quanto a fala. Você não precisa sobrecarregar o interlocutor com palavras, ideias e sorrisos, tudo ao mesmo tempo. Pode espaçar, sorrir, dizer alguma coisa, depois deixar uma lacuna e depois falar, depois espaço, depois ponto. Imagine se escrevêssemos cartas sem nenhuma pontuação. A comunicação seria caótica. Você não precisa ser autoconsciente e rígido ao permitir espaço. Apenas sinta seu fluxo natural. A prática de ver a precisão das situações a cada momento, através de métodos como a consciência do andar, chama-se meditação shamatha, em Pali, samatha. A meditação shamatha está associada ao caminho Hinayana, ou veículo menor, o caminho disciplinado ou estreito. Samatha significa tranquilidade. Há uma história recente ao Buda, em que se conta como ele ensinou uma aldeã a desenvolver a plena atenção no ato de tirar água de um poço. Ensinou-a a estar consciente do preciso movimento das mãos e dos braços ao suspender o balde de água. Essa prática é a tentativa de ver a qualidade do agora em ação, razão pela qual é conhecida como shamatha, o desenvolvimento da paz. Quando vemos a qualidade do agora no momento, não há lugar para mais nada além de abertura e paz. Pergunta: você poderia dizer mais alguma coisa a respeito de deixar lacunas aparecerem? Compreendo o que quer dizer, mas não compreendo como elas acontecem. Como alguém permite uma lacuna? Como deixar ser? Resposta: essa pergunta, na verdade, conduz ao tema seguinte, a discussão do caminho do Bodhisattva, o caminho Mahayana da compaixão e liberdade, o caminho amplo. Contudo, para responder à pergunta do ponto de vista Hinayana, da simplicidade, deve-se estar completamente satisfeito com qualquer situação que surja e não buscar entretenimento de uma fonte externa. Em geral, quando falamos, não queremos simplesmente nos comunicar com a outra pessoa, mas também queremos uma resposta. Queremos ser alimentados pela outra pessoa, o que é uma forma muito egocêntrica de comunicação. Temos que abandonar o desejo de sermos alimentados, e então a pausa virá automaticamente. Não podemos produzir a pausa mediante esforço. Pergunta: você disse que temos que nos preparar para ingressar no caminho. Não podemos nos precipitar nele. Temos que fazer uma pausa. O senhor poderia falar um pouco mais a respeito dessa preparação? Resposta: de início, temos a sensação de que a busca espiritual é algo muito bonito, algo que responderá a todas as nossas perguntas. Precisamos ir além desse tipo de esperança e expectativa. Podemos esperar que nosso mestre resolva todos os nossos problemas, desfaça todas as nossas dúvidas. Porém, quando estamos frente a frente com o nosso professor, ele não exatamente responde a todas as perguntas. Deixa muita coisa para descobrirmos sozinhos, o que é uma tremenda decepção e desilusão para nós. Temos muitas expectativas, principalmente se estamos à procura de um caminho espiritual e envolvidos com o materialismo espiritual. Temos a expectativa de que a espiritualidade nos trará felicidade e conforto, sabedoria e salvação. Esse modo egocêntrico, literal de encarar a espiritualidade, precisa ser virado completamente ao avesso. Finalmente, se renunciamos a toda a esperança de atingir qualquer espécie de iluminação
Então, nesse momento, o caminho começa a se abrir. É como a situação de esperar a chegada de alguém. Estamos quase desistindo da esperança de vê-la chegar, já pensando que a ideia da sua chegada era simples fantasia de nossa parte e que ela, em primeiro lugar, nem sequer tinha intenção de aparecer. Porém, no momento em que dizemos adeus à esperança, a pessoa aparece. O caminho espiritual funciona dessa maneira. É uma questão de esgotar toda expectativa. A paciência é necessária. Não precisamos nos empurrar com excessiva energia para o caminho. Precisamos meramente esperar, deixar algum espaço, não nos ocuparmos demais tentando compreender a realidade. Faz-se necessário, primeiramente, enxergar a motivação da nossa busca espiritual. A ambição não é necessária se pretendemos partir para a caminhada com a mente aberta, com uma mente que transcende tanto o bom quanto o mal. Surge uma tremenda fome de conhecimentos quando começamos a compreender a origem de Dukkha. Haverá um forte impulso para irmos além dele. Se nos empurramos exageradamente, o caminho da espiritualidade se transformará no caminho da dor, da confusão, do samsara, porque estaremos ocupados demais tentando nos salvar. Estamos tão entusiasmados em aprender, tão atarefados cuidando da nossa ambição em progredir no caminho, que não nos deixamos estar e não examinamos todo o processo antes de começar. É necessário não nos precipitarmos no caminho espiritual, mas nos prepararmos adequada e completamente. Apenas esperemos e examinemos todo o processo da busca espiritual. Permitamos uma pausa. O ponto principal é que possuímos a inteligência básica que cintila através da nossa confusão. Considere a analogia inicial do macaco. Ele queria sair de casa e por isso ficou muito ocupado tentando fugir, examinando paredes e janelas, subindo e descendo. A tremenda energia que move o macaco é a inteligência primordial que nos empurra para fora. Essa inteligência não é como uma semente da qual precisamos cuidar. Ela é como o sol que brilha através de espaços entre nuvens. Quando permitimos uma pausa, uma compreensão espontânea e intuitiva de como proceder no caminho, surge súbita e automaticamente. Foi assim a experiência do Buda. Depois de haver estudado inúmeras disciplinas yogis sob a orientação de muitos mestres hindus, compreendeu que não poderia alcançar um estado completamente desperto com a simples aplicação dessas técnicas. Por isso, deteve-se e decidiu trabalhar a si mesmo como ele já era. Esse é um instinto básico, que força o seu próprio caminho. É imprescindível reconhecê-lo, pois ele nos diz que não somos pessoas condenadas, que não somos fundamentalmente maus ou carentes. Pergunta: como lidamos com as situações práticas da vida, enquanto tentamos ser simples e experimentar o espaço? Resposta: veja bem, a fim de experimentar o espaço aberto, precisamos também experimentar a solidez da terra, da forma. Eles são interdependentes. Muitas vezes romantizamos o espaço aberto e depois caímos em armadilhas. Contanto que não romantizemos o espaço aberto, imaginando-o como um lugar maravilhoso, mas relacionemos esse espaço à terra, evitaremos as armadilhas. O espaço não pode ser experimentado sem os contornos da terra para defini-lo. Se formos pintar um quadro do espaço aberto, teremos de expressá-lo em termos do horizonte de terra. É preciso, portanto, voltarmos aos problemas da vida cotidiana, aos problemas banais. Essa é a razão de serem tão importantes a simplicidade e a precisão das atividades diárias. Se percebermos o espaço aberto, deveremos retornar às nossas velhas, familiares, claustrofóbicas situações de vida e examiná-las mais de perto, esquadrinhá-las,
absorvendo-nos nelas, até que o absurdo de sua solidez nos chame a atenção e possamos enxergar também sua qualidade de espaço. Pergunta: como nos relacionamos com a impaciência que acompanha o período da espera? Resposta: a impaciência significa que não temos uma compreensão completa do processo. Se enxergarmos a totalidade de cada ação, deixaremos de ser impacientes. Pergunta: tenho pensamentos calmos, assim como tenho pensamentos neuróticos. Os pensamentos calmos são alguma coisa que devo cultivar? Resposta: na prática da meditação, todos os pensamentos são iguais. Pensamentos piedosos, pensamentos belíssimos, pensamentos religiosos, pensamentos calmos, todos continuam a ser pensamentos. Não tentamos cultivar os pensamentos calmos, nem suprimir os tais pensamentos neuróticos. Esse é um ponto interessante. Quando falamos em percorrer o caminho do Dharma, que é a quarta nobre verdade, não queremos dizer que nos tornamos religiosos, calmos, bons. Tentar ser calmo, tentar ser bom, é também um aspecto de esforço, de neuroticismo. Os pensamentos inclinados à religiosidade são o observador, o juiz, e os pensamentos confusos, mundanos, são o ator, o agente. Se meditamos, podemos, por exemplo, experimentar pensamentos domésticos vulgares e, ao mesmo tempo, um observador nos advertir: você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, mas deve voltar à meditação. Esses pensamentos devotos ainda são pensamentos e não convém cultivá-los. Pergunta: você poderia dizer mais alguma coisa a respeito do emprego das pausas e da fala em nossas comunicações e sobre como esse processo se relaciona com o ego? Resposta: geralmente, quando nos comunicamos com outra pessoa, somos movidos por uma espécie de pressa neurótica. Precisamos começar a permitir que alguma espontaneidade invada essa pressa, a fim de não nos lançarmos sobre a pessoa com a qual estamos nos comunicando. Não nos impormos a ela, não a sobrecarregarmos. Quando falamos de alguma coisa que nos interessa muito, não nos limitamos a falar, mas saltamos sobre o interlocutor. A espontaneidade está sempre presente, mas está encoberta pelo pensamento. Quando houver uma brecha no bloco de nuvens do pensamento, ela brilhará através da brecha. Alcance e reconheça a primeira abertura, e através dela a inteligência básica começará a funcionar. Pergunta: muitas pessoas têm consciência da verdade do sofrimento, mas não dão o segundo passo, ou seja, a consciência da origem do sofrimento. Por quê? Resposta: penso que é uma questão de paranoia. Queremos escapar. Desejamos fugir da dor, em vez de considerá-la fonte de inspiração. Achamos que o sofrimento já é suficientemente mau, assim por que investigá-lo ainda mais? As pessoas que sofrem muito e compreendem que não podem escapar do sofrimento, começam realmente a compreendê-lo. Mas, em sua maioria, as pessoas estão ocupadas demais tentando livrar-se da irritação. Estão atarefadas demais tentando distrair-se de si mesmas e não se dispõem a olhar para o material que já têm. É excessivamente constrangedor contemplá-lo. Essa é a atitude da paranoia. Se olharmos bem de perto, descobriremos alguma coisa terrível. Mas para sermos uma pessoa completamente inspirada, como Buda Gautama, precisamos ter a mente muito aberta, inteligente e inquisitiva. Temos que desejar explorar tudo, ainda que esse tudo seja feio, doloroso ou repulsivo. Essa espécie de mentalidade científica é importantíssima. Pergunta: na mente desperta, onde entra a motivação? Resposta: a motivação inspirada vem de alguma coisa além do pensamento, alguma coisa além das ideias conceptuais de bom e mal,
de desejável e indesejável. Além do pensamento, há uma espécie de inteligência que é a nossa natureza básica, o nosso pano de fundo, uma inteligência primordial e intuitiva, uma sensação de espaço, um modo aberto e criativo de lidar com as situações. Esse tipo de motivação não é intelectual, é intuitivo, preciso. Pergunta: não podemos trabalhar com a mente controlando a situação física? Resposta: faça o que fizer com as situações da vida, sempre se estabelece uma comunicação entre mente e matéria. Mas não se pode tomar por base apenas a parafernália da matéria. Não se pode enfrentar os problemas da mente manipulando coisas externas a ela. E é exatamente isso que muita gente tenta fazer em nossa sociedade. Essas pessoas vestem túnicas, renunciam ao mundo e passam a levar uma existência austera, abandonando todos os hábitos comuns do comportamento humano. No fim das contas, porém, precisarão lidar com suas mentes confusas. A confusão origina-se na mente, de modo que temos que enfrentá-la diariamente, em vez de tentar contorná-la. Não creio que tentar contornar a confusão mental manipulando o mundo físico funcione. Na dança da vida, a matéria reflete a mente e a mente reage à matéria. Processa-se uma troca contínua. Se alguém estiver segurando um pedaço de rocha, deverá sentir as sólidas qualidades terrenas da rocha. Deverá aprender a comunicar-se com essa qualidade rochosa. Se estiver segurando uma flor, a forma especial e a cor das pétalas se ligarão também à sua psicologia. Não podemos ignorar por completo o simbolismo do mundo externo. Contudo, a princípio, ao tentarmos enfrentar as nossas próprias neuroses, precisaremos ser muito diretos e não pensar que podemos nos esquivar dos problemas da mente brincando com a matéria. Se uma pessoa, por exemplo, for psicologicamente desequilibrada, completamente confusa, como o macaco que estivemos discutindo, e a vestirmos com mantos do Buda, ou se a fizermos sentar-se em postura de meditação, sua mente continuará girando do mesmo modo. Mais tarde, quando ela aprender a se acalmar e a se tornar um simples macaco, então talvez valha a pena levá-la para um lugar sossegado ou para um retiro. Pergunta: quando vejo a feiura em mim mesmo, não sei como aceitá-la. Prefiro tentar evitá-la ou mudá-la a aceitar isso. Resposta: você não precisa escondê-la. Não precisa mudá-la. Investigue um pouco mais. Quando você vê a feiura em si mesmo, isso é apenas um preconceito. Você enxerga isso como feiura. E isso ainda está ligado às ideias de bom e mal. Mas você precisa transcender até mesmo as palavras bom e mal. Você tem que ir além das palavras e das ideias conceituais e penetrar no que você é, cada vez mais profundamente. O primeiro vislumbre não é o bastante. Há de se examinar as minúcias sem julgar, sem usar palavras ou conceitos. Abrir-se plenamente para si mesmo é abrir-se para o mundo.